pessoal, vamos para a aula 278, quantidade de calor latente. Calor latente. Pessoal, nós estávamos vendo então que quando não muda a temperatura, a quantidade de calor se chama latente. Quando funde, quando vaporiza, quando solidifica, sublima, não há mudança na temperatura. Mas há quantidade de calor envolvido. Isso é interessante, uma pergunta teórica. É possível colocar ou retirar calor e a temperatura do corpo não mudar? Sim, nas mudanças de estado não altera a temperatura. Essa quantidade de calor ela serve unicamente para mudar o estado físico. Se chama quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor latente, ela se calcula como? Ela calcula, tu vai ver que isso aqui, essa formulazinha, é na verdade uma regra de 3. A quantidade de calor latente se calcula com a massa vezes o L. M vezes L. QL é a quantidade de calor. Então essa quantidade de calor, QL, será em calorias, será em joule, quilocalorias, quilojoules, ok? É a quantidade de calor. M é a massa. Ah, isso é fácil, M é a massa. Ah, calma. M é a massa que mudou de estado físico. Essa massa em termos de unidade, tudo bem, grama, quilograma. Geralmente é o que aparece. Agora, tem que cuidar, porque às vezes eu tenho, sei lá, 1 quilograma de gelo, 1000 gramas de gelo, tá? Aí eu fundi, não todos os 1000 gramas, digamos que eu funda parte desses 1000 gramas, e termine com 300 gramas de água e 700 de gelo sobrando ainda. Nota, eu tinha 1000 gramas de gelo e sobrou 700 gramas de gelo. Nota que apenas 300 fundiram, então 300 é a massa que sofreu a mudança do estado físico. Então cuida, nem sempre é a massa total, é a massa que mudou de estado físico. Tá? Vamos deixar bem claro isso para que tu não erre. Então M é a massa que mudou de estado físico, mudou de estado físico. Não é necessariamente toda a massa do corpo, tá? L é uma constante e essa constante, ela vai depender de duas coisas. O L, que se chama calor latente de fusão, aqui é a quantidade de calor, aqui é o calor latente. É uma constante chamada calor latente. Muitas vezes a gente chama o calor de fusão ou calor de vaporização, tá? A gente já põe o nome da fusão aqui no L. Esse L, primeiro vamos ver dimensionalmente. Se Q é igual a M vezes L, L é Q sobre M. Então, se aqui é calorias e aqui é grama, então a unidade de L poderá ser, por exemplo, uma combinação dessas duas. Caloria por grama. É no sistema internacional caloria por grama? Não. Como é que ficaria no sistema internacional a unidade do calor latente? Joule por quilograma. Tá? Mas qualquer combinação, quilocaloria por quilograma, joule por grama, qualquer combinação serviria para essa grandeza. Essa grandeza, ela depende, essa constante, nota, é uma constante, ela é uma constante, só que é uma constante que depende de duas coisas. Primeiro, da substância. Cada substância tem os seus valores próprios para a quantidade de calor necessária por grama ou por quilograma, tá? Para mudar o estado físico. Agora, essa constante também depende de qual mudança de estado está acontecendo. Qual mudança de estado? Vou te dar um exemplo. Agora, o interessante é que esse L não depende de mais nada. Não depende da pressão, tá? Não depende da quantidade que eu pego. Ela depende da substância
e da mudança de estado que vai ocorrer. Exemplo, vamos pegar a água. Então, selecionei uma substância. Se eu selecionasse álcool etílico, se eu selecionasse ferro, já seriam outros valores. Então, selecionei a substância água. Agora, a mudança de estado, o calor de fusão, por exemplo, para a água, é mais, porque eu tenho que colocar calor na água, mais 80 calorias por grama. Está aí o L de fusão da água no estado sólido para a água no estado líquido. Agora, se eu pegasse o L de vaporização para vaporizar, mudou o estado físico. Então, vai ser mais 540 calorias por grama. Nota que mudanças diferentes, eu tenho uma quantidade de calor latente, o calor latente é diferente. Agora, o interessante é que, numa questão que apareceu uma solidificação, solidificação é o processo inverso da fusão. Fusão é de sólido para líquido. Solidificação é de líquido para sólido. Ele pode não te dar o calor de solidificação numa questão. Ele pode te dar o de fusão. Mas quem sabe de fusão, sabe solidificação. Solidificação é menos 80. É a mesma quantidade, só que ao invés de colocar 80 para calorias a cada grama de gelo, né, de sólido virar líquido, é o contrário. Eu retiro 80 calorias de cada grama de líquido para virar sólido. Aqui é a mesma coisa. A quantidade de calor de condensação é contrária ao de vaporização. O processo inverso só inverte o sinal. Legal, né? Aqui eu coloco calor, aqui eu retiro calor. Pois bem, vamos entender o que é essa quantidade de calor. Se eu digo para vocês que o L de fusão é 80 calorias, mais 80 calorias por grama, vou pegar esse aqui então como exemplo. Então, vamos pegar aqui a fusão. Tá? Então, exemplo. Fusão da água. Eu tenho que o calor de fusão da água é 80 mais 80 calorias por grama. Já sei que a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. Já sei que a pressão de uma atmosfera isso vai ocorrer a 0 graus Celsius. E o que vai acontecer? Por grama, tá vendo isso? Por grama. Para que 1 grama de gelo, de água a 0 graus Celsius, vire 1 grama de líquido a 0 graus Celsius, quantas calorias eu vou precisar? 80. Então eu preciso de 80 calorias por grama. No aplicando a teoria, diz assim, determinar a quantidade de calor necessária para fundir totalmente um bloco de gelo de 500 gramas. Vamos entender isso. Isso aqui está dizendo que 80 calorias fundem 1 grama de gelo. 1 grama de gelo no estado sólido vira 1 grama de água no estado líquido. Então, quantas calorias, X calorias eu vou precisar para fundir totalmente 500 gramas? É uma regra de 3, essa formulazinha é uma regra de 3. Faz aqui, ó, X vezes 1 dá X, 80 vezes 500, olha aqui, 8 vezes 5, 40. Com 3 zeros, 40.000 calorias. Tá? 40.000 calorias ou 40 quilocalorias. Poderia ser 40 quilocalorias também. Agora, quem entende o que significa a quantidade de calor latente não precisa nem da formulazinha. Ah, professor, mas eu gosto de formulazinhas, eu acho que facilita. Beleza, o que tu faz? Ó, qual é a quantidade de calor latente para fundir todos os 500 gramas? M vezes L. Eu pego a massa que é 500 gramas, o L que é 80 calorias por grama, corta grama com grama, vai achar os mesmos 40.000 calorias para fundir os 500 gramas. Entenda, o L te diz quanto de calor por grama. A quantidade de calor te diz a quantidade total para todo o bloco mudar de estado físico. Interessante, né? Então, é isso aí, quantidade de calor latente, bem importante, é a quantidade de calor que serve para mudar o estado físico, tá bom? A aula está encerrada, até a próxima aula. Aqui